Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui no canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aí embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue no meu segundo canal, o Bíblia Falada Mari Garcia, e também nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, ok? Eu tenho meu Telegram também, se você quiser participar deste grupo, desta família, vai ser um prazer ter você lá junto conosco, ok? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus está dando as pistas e contando à sua igreja como ele voltará. A primeira coisa que ele fez foi reunir aqueles que foram escolhidos para vê-lo ascender ao Pai. Jesus os reuniu e os preparou para participar deste evento, de vê-los ascender aos céus. E eles estavam na expectativa, cheios de perguntas, dúvidas que pairavam em suas mentes. E Jesus faz a analogia de quando ele voltará, exatamente com aquele evento que ele está ascendendo aos céus. João 16:7, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco, e já não me verão, um pouco mais, e me verão de novo. Esse é o discurso de Jesus que antecede a sua ascensão aos céus. Ele está dizendo que ele subirá aos céus para ficar com o Pai, mas que um conselheiro, o Espírito Santo, estaria conosco neste tempo que ele não estivesse aqui em carne e osso para nos acompanhar. E esse Espírito Santo receberá tudo o que é dele e tornará conhecido a nós. Ou seja, é uma forma que ele está nos dizendo que teremos uma comunicação direta com o Pai. E então ele diz que mais um pouco e vocês não me verão mais. Ou seja, eu estou subindo para ficar com o Pai, enquanto deixo com vocês o Espírito. Mas ele dá esta certeza, mais um pouco, e vocês vão me ver novamente. Perceba como a maneira como Jesus fala a respeito do tempo não se equivale à mesma forma como nós olhamos para o tempo. Em 2 Pedro 3, no versículo 8, nós lemos assim: Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e
e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Pedro está justamente dizendo sobre a maneira como Deus vê o tempo. O tempo para Deus é diferente do que para nós. Então, diante disso, nós não precisamos estar o tempo todo querendo descobrir qual será a data exata da volta de Cristo, pois isso não nos será dado. Ao invés disso, Ele nos convida para seguirmos com paciência, mas que sejamos encontrados em paz, imaculados e inculpáveis, ou seja, vivendo uma vida santa, de espera do nosso Senhor Jesus, tendo a certeza de que Ele voltará da mesma forma como Ele subiu. Também tendo a certeza de que o Espírito Santo está conosco e nos guia em todo momento. Mas tendo a certeza de que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, Deus quer que chegue este tempo, mas Ele também quer que nós nos arrependamos. Então, cabe a nós, como povo de Deus, como igreja, mudarmos o nosso coração, voltarmos para Cristo, e Deus, dessa forma, verá o tempo certo, da maneira dele, de enviar o seu Filho para buscar a sua igreja. Este dia virá como ladrão, tudo desaparecerá. Então, após isso, nós teremos novo céu e nova terra. E logo em seguida, após alguns eventos, nós teremos um milênio aqui na terra. Deus é paciente e misericordioso, então Ele está aguardando que todos nós cheguemos ao arrependimento. Então, a primeira dica que Jesus está dando antes de ascender aos céus é que Ele está reunindo os escolhidos. Da mesma forma, quando Ele vier como ladrão, Ele também reunirá os escolhidos. E então, essas pessoas estavam preparadas para aquele tempo. E nós, como igreja, estaremos preparados para o tempo da volta de Cristo. Os eventos vão se repetir. Então, quando Jesus está subindo, Ele tem um corpo glorificado. Da mesma forma, quando Ele voltar, Ele terá este corpo glorificado. E a igreja do Senhor, assim como aqueles homens em Atos, reunidos, olhando para a sua partida, nós também o veremos com os nossos próprios olhos. 1 Coríntios 15, 51. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Perceba aqui, nós estamos exatamente descrevendo o evento em que Jesus aparece para todos nós como igreja e com corpos glorificados nós subimos, porque os nossos corpos vão se transformar de mortais para imortais. E neste momento, a morte é destruída pela vitória.
a vitória da vinda de Jesus, descrita em Isaías 25, versículo 8. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Então a vitória virá quando Jesus chegar nas nuvens. E através deste homem com o corpo glorificado, o Filho de Deus, nós que estivermos mortos, ressuscitaremos com corpos incorruptíveis. E os que estiverem vivos também receberão corpos incorruptíveis, ou seja, imortais, corpos glorificados, corpos sem pecado, para vivermos ao lado de Cristo durante o milênio. E desta forma a morte será vencida. Ao som da última trombeta. A trombeta é um soar, é um aviso, é para que todos estejam atentos, abrindo os seus olhos. É um som de despertar do povo de Deus. Paulo fala sobre isso também em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, o que acontece antes dos nossos corpos serem modificados? Nós ouvimos a voz do nosso amado. Ele bate antes de chegar. Ele é educado, ele é gentil. Então, ele está batendo no seu coração agora. Então, está chegando uma revelação da sua glória. Devagar, de maneira progressiva, antes que nós vejamos toda a sua glória. Pouco a pouco. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, o Espírito Santo que nos foi deixado por Jesus Cristo quando ele ascende aos céus, ele tem um propósito de trazer para nós a glória de Deus em pedaços, em pequenas porções, digamos assim, para que estejamos sendo preparados para recebê-lo quando ele voltar em sua glória completa. É o Senhor batendo na porta e dizendo: preparem-se. Eu estou dando a vocês uma pequena degustação da minha glória e da minha plenitude. Você pode sentir um pouco deste sabor, mas em breve você será tomado por toda esta glória. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A igreja precisa estar se preparando, a igreja precisa estar se acostumando com a glória de Deus. 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de fato. O pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Perceba como fazer parte da glória, se preparar pouco a pouco, entender o chamado, entender que Jesus está às portas, faz com que nós estejamos correndo do pecado e nos aproximando da vontade de Deus, através do Espírito Santo que nos foi deixado. É dessa forma que o Senhor quer nos encontrar em breve, quando Ele voltar.
Apocalipse 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Perceba como quando Jesus vier, nós como igreja o veremos e nós nos agradaremos em nosso coração. O mundo o verá e, infelizmente, ficará muito triste. Lamentará a sua vinda, pois saberá lá no fundo que acabou a maldade do mundo. Apocalipse 22, 4. Eles verão a sua face e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Aqueles que não forem marcados com a marca da besta serão marcados com o nome de Deus. Nós teremos o seu nome em nossas testas. Nós seremos como filhos escolhidos, povo de Deus, igreja imaculada, que aguarda o seu noivo. Teremos uma marca e seremos selados e viveremos no milênio com ele. Estevão, quando foi apedrejado, viu a glória de Deus. Diz lá em Atos 7:55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Perceba como ele estava prestes a morrer, e ele consegue enxergar a glória de Deus revelada. E nós, como igreja, precisamos desejar ver esta glória, desejar e ansiar a volta de Cristo. E nós o veremos à destra do Pai e seremos preenchidos por esta glória. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Assim como Estevão, que dormiu, todos os mortos ressuscitarão antes de nós, que estivermos vivos, na volta de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ansiamos pela sua volta. Prepara-nos como noiva, como igreja de Cristo. Queremos estar prontos, queremos testemunhar o teu amor e a tua graça. Sê conosco nestes tempos difíceis do fim, que esta caminhada seja repleta do Espírito Santo em nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.